Fala pessoal, tá começando mais uma aulinha. O tema de hoje vai ser transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, mas a gente vai focar na mania, a gente vai explicar as diferenças e mostrar o que é mania, o que não é. Então isso vai ajudar a gente a compreender bem certinho esses transtornos, que é importante, porque isso acontece com uma certa frequência nos nossos ambulatórios, tá? Mas antes disso, eu quero me apresentar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Arno, eu vou diminuir o tamanho aqui da canetinha. Eu me chamo Arno. Eu fui presidente da Liga Acadêmica de Medicina Esportiva por 2 anos e nesse período eu desenvolvi um projeto que é um livro, Introdução à Fisiologia do Esporte e do Exercício, de modo que a gente pôde fazer um trabalho pioneiro no que tange à escrita de livro. Nunca foi feito na época um livro por graduandos de medicina e a gente conseguiu, a gente fez essa abordagem teórico-prático para profissionais de saúde e atletas de alto rendimento. Além disso, eu sou o fundador da Apex Comportamental, que é uma página do Instagram dedicada a conteúdos de psiquiatria, nutrição e tudo mais. E além disso, por intermédio da Liga Acadêmica de Medicina Esportiva e por intermédio ali das monitorias na universidade, eu pude dar algumas aulas conforme a imagem aqui. Mas vamos para a aulinha propriamente dito. Eu vou pedir que vocês leiam pause o vídeo, leiam o casinho com calma, porque depois a gente vai analisar. Eu tento não ler eles junto para a gente poder ter as mesmas impressões durante a análise, tá? Mas pausa o vídeo e aí depois a gente analisa junto. Bom, antes a gente precisa diferenciar como que a gente classifica a bipolaridade. Vamos lá. Transtorno afetivo bipolar. Como que a gente verifica isso? O transtorno afetivo bipolar, ele vai ter uma fase depressiva e uma fase de maior energia. A depender da gravidade, a gente classifica isso como uma mania, que a gente vai falar hoje, e a gente classifica como, se for menos grave, hipomania. Então, entendendo isso, a gente consegue analisar os critérios diagnósticos e, posteriormente, analisar o caso. Os critérios diagnósticos são baseados no DSM-5-TR. E o que a gente observa num paciente quando ele está em mania? E a gente observa que ele vai ter uma autoestima inflada, uma sensação de grandiosidade. O paciente refere que é a melhor fase da vida dele, que ele está bem no sentido, a percepção, a autopercepção dele. Redução da necessidade de sono, ou seja, o paciente ele pode dormir em média 2, 3 horas da noite e estar com a energia elevadíssima, fazer exercício físico. Refere que a libido está boa, pode estar até aumentada nesses casos. Fala muito, mais do que habitual, as pessoas no entorno referem que está falando demais, falando muito, muitas vezes interrompendo o outro de falar. Experiência subjetiva de que os pensamentos estão correndo, ou seja, pensamento acelerado, ele tem dificuldade de manter numa única ideia, então está falando uma coisa, depois já está falando outra. Então a gente percebe que é o que a gente chama de pensamento tangencial. E por esse pensamento muito distraído, muito veloz, a gente vê que ele fica distraído, porque é difícil focar nas ideias, né? Além disso, aumento das atividades voltadas a objetivos, ou seja, ele fica, entre aspas, mais focado. E aí a gente pergunta, mas isso não é bom e tal, mas é de uma forma bem caótica, a gente vai ver pelo caso clínico, não é esse aumento de energia, ele não vem acompanhado de funcionalidade. Envolvimento excessivo
em atividades prazerosas com alto potencial de consequência dolorosa, esbanjar dinheiro e livre sexual, ou seja, era o que eu estava falando. Então, às vezes, o paciente ele compra coisas que ele não tem condição de pagar, coisas que ele não precisa, então ele acaba apresentando uma impulsividade em comprar coisas. Ele pode apresentar promiscuidade sexual, múltiplos parceiros, coisas que não é o habitual dele, entende? Ou dela, né? Então, isso é importante mencionar. Às vezes, se já é o padrão da pessoa, a gente não considera como um critério, mas às vezes a pessoa não é, uma pessoa tem um maior pudor, de repente, quando entra nesse padrão, ela acaba apresentando esse comportamento. Agora a gente vai analisar o caso propriamente dito. Vamos lá, eu vou tentar analisar junto com vocês. Um homem de 27 anos é levado ao setor de emergência pelos amigos e pelo colega de quarto. Eles relatam que o paciente não tem dormido nas últimas 3 ou 4 semanas. Isso é importante, pessoal, até a gente voltar aqui para os critérios diagnósticos, que o episódio de mania, ele apresenta um delta T, né, pelo menos de 5 dias, ou seja, ele vai ter que apresentar de uma forma geral uma semana, ou melhor, 5 dias não, né, pessoal? Um delta T de 7 dias, uma semana de sintomas. Então, acontece que esses critérios vão ter que ser observados, não é no dia que a pessoa vai notar isso, né? Vamos lá. Voltando ao caso clínico. Um homem de 27 anos, então de 3 a 4 semanas, que percebe que ele fica acordado à noite limpando o apartamento. Olha só, muito comum isso. Não consegue dormir, mas a energia está elevada. Então ele vai limpar as coisas, o apartamento no caso. Adquiriu um novo comportamento, como por exemplo um aparelho de DVD, embora o colega de quarto afirme que ele não tem dinheiro para comprar. Ou seja, a gente pode dizer que embora, vamos sublinhar aqui, não tem dinheiro para comprar esse tipo de coisa, ou seja, ele tem um comportamento impulsivo no que tange a dinheiro. O paciente também se vangloria para o exame que dormiu com 3 mulheres diferentes na última semana, mas não é o seu comportamento habitual, ou seja, um comportamento promíscuo, impulsivo, né? Tem estado muito irritado e explosivo. Tem bebido um monte de álcool nas 2 últimas semanas, o que não é característico. De novo, a gente tem que sempre ver qual que é o padrão da pessoa, porque às vezes a pessoa já bebe muito, então a gente não vai considerar isso, né? Os amigos referem não tê-lo visto usar drogas e acreditam que não tem um problema de saúde, nem toma qualquer tipo de medicamento que precise de receita. Ou seja, isso é importante, porque se a pessoa está utilizando, às vezes, cocaína, alguma outra droga, os sintomas não são de mania, são de uso da substância, né, pessoal? Então isso é bem importante analisar esse critério aqui, essa característica, né? O que é característico, o que não é característico, aliás. Não estão a par da história familiar de distúrbios clínicos nem de transtornos psiquiátricos. Informo que ele é estudante de serviço social. Em um exame do estado mental, o paciente se mostra altamente irritável, exaltado, está usando uma camisa laranja forte e uma calça vermelha, ou seja, um comportamento bem fora do usual. E meias que não formam par, ou seja, ele está bem desorganizado. A gente vê que tem uns marcadores bem de gravidade aqui. Fica caminhando pela sala e recusa sentar quando o convidado pelo examinador, ou seja, ele está com uma energia bem elevada, está com os ânimos bem exaltados, né, de modo que não consegue nem sentar. Eu já atendi paciente assim, eu sei bem como que funciona. Sua fala é rápida, olha só, sua fala é rápida e alta, ou seja, ele apresenta uma loquacidade, aliás, no que tange a sua fala, e é difícil interrompê-lo. Diz que seu humor está ótimo e está muito zangado com os amigos por tê-lo obrigado a ver o setor. Ou seja, diz que o seu humor está ótimo, ou seja, um pouco daquela grandiosidade, daquela autoestima bem preservada, apesar dessa disfunção. Ou seja, ele comete gastos que ele não tem condição, ele sai com pessoas que ele não costumava sair, ele tem um humor irritável, explosivo, briga muito, porém, ele diz que o seu humor está ótimo. Então ele tem essa percepção prejudicada, né? Fala que eles provavelmente tenham insistido porque estão com inveja, Inveja, ou seja, a autoestima está bem elevada.
com seu sucesso com as mulheres, afirma que está destinado a algo grandioso e seu processo de pensamento são tangenciais, ou seja, o pensamento é tão acelerado que uma hora ele está falando de um tema, outra hora ele está falando de outro, ele não consegue manter o foco e negar qualquer ideação, suicídio, homicídio, alucinações. Isso é importante porque, apesar de ser um episódio maníaco, não necessariamente precisa ter alucinação e delírio, que o pessoal pensa. Então, a gravidade é o que vai definir isso. Então, de fato, o nosso paciente ele está em episódio maníaco e ele tem TAB, porque, como a gente viu pelos critérios, olha só, ele tinha autoestima inflada, grandiosidade, redução da necessidade de sono, tanto que ele limpava o apartamento de noite, falando muito, dificultando até a consulta, interrompendo muitas vezes o examinador. Ele tem experiência subjetiva de que os pensamentos estão correndo, ou seja, o pensamento acelerado, tanto que ele tangenciava muito, né, os assuntos ali pelo caso clínico, muito distraído, envolvimento excessivo em atividades prazerosas, ou seja, como ele referiu, que saiu com 3 mulheres, os colegas estão com inveja dele, e esbanja dinheiro, comprou um DVD, nem tem dinheiro para tal. E aí o tratamento, nesses casos aqui, envolve vamos para padronizar, manter a cor amarela, os estabilizadores de humor. Vai envolver os estabilizadores de humor, né? E assim sendo, a gente pode citar como exemplo o lítio. Aí a gente precisa manter o lítio, né? Só para uma informação prática na psicofarmacologia, na faixa terapêutica de 0,6 a 1,2, ou seja, você vai fazendo a progressão das doses dos comprimidos de lítio e depois você faz um processo que a gente chama de litemia, que mede a quantidade de lítio no sangue e com isso a gente observa, geralmente pode-se começar com 300 mg, que é um comprimido, um CP, e aí depois ir progredindo até a gente atingir essa faixa terapêutica aqui. Outros fármacos que a gente pode estar utilizando no tratamento é, por exemplo, o ácido valproico. E a gente pode estar utilizando outras medicações que podem ajudar, como por exemplo a lamotrigina. Então a gente tem bastante opções no tratamento da bipolaridade, principalmente no que tange a mania. A gente pretende fazer aulas mais focadas na prescrição desses fármacos, como prescrever, qual dose, como progredir. Porém, aqui a finalidade é mais dessas informações para vocês. E a nossa referência foi o DSM-5, né? A gente quer usar uma referência bem atualizada para vocês, buscando que o conhecimento seja amplo. Se essa aula te ajudou, se foi útil, eu peço que você curta, compartilhe, divulgue para que informações de qualidade possam ser difundidas para múltiplos colegas.